Nos próximos capítulos de Vale Tudo, depois de enfrentar dias sombrios atrás das grades, Ivan finalmente começa a escrever um novo capítulo em sua vida. Preso em flagrante após tentar subornar um fiscal da Receita Federal. Armação cruel orquestrada por Odette Reutemann para se vingar do ex-genro, que ousou abandonar Heleninha. Ele carrega cicatrizes emocionais da queda brusca que sofreu. No entanto, longe de se entregar ao fracasso, Ivan decide transformar a dor em força e dar a volta por cima. Sua nova aposta é ousada. Abrir uma agência de viagens acessível, pensada para pessoas comuns, com pacotes que caibam no bolso de todos. O nome não poderia ser mais simbólico. Mundo para Todos. Assim que ganha a liberdade, Ivan não perde tempo. Ainda com o peso do passado nos ombros, mas cheio de determinação, ele vai até o ponto comercial onde pretende montar seu negócio. Não está sozinho nessa caminhada. Ao seu lado, Raquel, a mulher que se tornou porto seguro em meio ao caos. Enquanto caminham pela rua movimentada, Ivan aponta com entusiasmo para uma pequena fachada. É ali, naquela portinha, que eu tô querendo abrir a minha agência. Mundo para Todos, revela, os olhos brilhando como os de um menino diante de um sonho prestes a se realizar. Raquel observa o espaço por alguns segundos. Para muitos, não passaria de um ponto modesto, discreto e sem grandes atrativos. Mas para ela, que conhece a força e a resiliência de Ivan, aquele lugar carrega o potencial de uma grande virada. Segura na mão dele e responde com firmeza. Eu não tô vendo portinha nenhuma, Ivan. Eu tô vendo um sonho maravilhoso se tornando realidade. E eu sei que vai dar certo, meu amor. As palavras da sócia da Paladar enchem Ivan de confiança. Ele se emociona, mas mantém o tom prático ao explicar os detalhes da negociação. O dono desse ponto já tá cansado. Ele pretende se aposentar. Os filhos não querem tocar o negócio e ele resolveu passar adiante. Eu fiz um estudo da área e vale a pena. Tem muita gente por aqui que sonha em viajar, mas não encontra condições. Uma agência popular, com pacotes acessíveis, pode mudar isso. É um negócio rentável, Raquel. Você ainda vai se orgulhar muito de mim. Raquel sorri e o interrompe com ternura. Mas eu já me orgulho. Ela o puxa para um beijo cheio de carinho, que sela não apenas o apoio incondicional, mas também a confiança de que Ivan pode realmente se reinventar. Nos dias seguintes, o projeto ganha corpo. Ivan se dedica a cada detalhe. Pesquisa fornecedores, estuda destinos turísticos e elabora planos de pagamento flexíveis. Mais do que um empreendimento para ele, a agência simboliza liberdade e dignidade. Cada passo dado representa um distanciamento maior da imagem de homem derrotado, marcada pela prisão e pelo estigma que Odette tentou impor. Raquel acompanha tudo de perto, oferecendo suporte e palavras de incentivo. Ela vê em Ivan não apenas o namorado, mas um parceiro de sonhos. Você não imagina a diferença que vai fazer na vida das pessoas, comenta, enquanto o ajuda a revisar os primeiros esboços da logo da empresa. Imagina quantas famílias vão poder viajar pela primeira vez, realizar um desejo que parecia distante. Ivan se emociona com a perspectiva. Para ele, não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas de devolver a alegria que um dia lhe foi tirada. Viajar é mais do que conhecer lugares, é renovar a alma. E eu quero dar essa oportunidade a todos, não só a quem tem muito dinheiro, afirma com convicção. Enquanto isso, os amigos próximos começam a se surpreender com a transformação. Aqueles que antes desconfiavam de seu futuro, agora o veem como exemplo de superação. Ivan, o homem que caiu em desgraça, que foi usado como peça em um jogo cruel de vingança, agora ergue a cabeça e prova que é possível recomeçar. Mesmo ciente de que o caminho será longo e desafiador, ele se agarra à certeza de que a confiança de Raquel é combustível para seguir em frente. Na primeira visita ao local já alugado, com as paredes ainda vazias e cheirando a tinta fresca, ele segura a mão dela e declara: aqui é onde tudo vai recomeçar. Esse espaço pequeno vai abrir portas para sonhos enormes. E eu prometo, Raquel, não vou decepcionar você, nem a mim mesmo. Raquel, com os olhos marejados, responde: você já venceu, Ivan. Só de estar de pé, acreditando de novo, você já venceu. Com essas palavras, fica claro que a trajetória de Ivan não é apenas sobre negócios, mas sobre redenção. Do fundo do poço à esperança de um futuro melhor, ele prova que sempre há chance de se reinventar. E no horizonte, a promessa de prosperidade ilumina o casal que ousa acreditar em um mundo para todos. Os dias avançam e, pouco a pouco, a pequena sala alugada começa a se transformar.
As paredes recebem cores vibrantes, mapas do mundo e cartazes de destinos turísticos. Ivan se envolve em cada detalhe, da escolha das cadeiras até o design das vitrines que exibem os primeiros pacotes de viagem. Para ele, cada toque dado naquele espaço é um tijolo a mais na reconstrução de sua identidade. Raquel acompanha tudo com entusiasmo, ajudando a organizar planilhas e revisar propostas. Entre um café e outro, ela o observa com admiração, encantada com a determinação do homem que conseguiu renascer das cinzas. Você tá diferente, Ivan. Mais seguro, mais sereno. Parece até que a prisão não te quebrou, mas te fortaleceu, comenta certa noite, enquanto revisam contratos. Ivan sorri, pensativo. Me quebrou, sim. Mas foi no chão que eu percebi que eu podia levantar. E se eu tô de pé hoje, é porque você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. O brilho nos olhos dele emociona Raquel, que retribui com um abraço apertado. Para os dois, aquele projeto vai além de negócios. É também a celebração de um amor que resistiu às provações. A notícia da nova agência logo se espalha pela vizinhança. Curiosos começam a aparecer, perguntando sobre pacotes e condições de pagamento. Ivan, sempre simpático, explica com paciência os diferenciais da Mundo para Todos. Ele sabe que seu público-alvo não são milionários, mas famílias simples. Jovens sonhadores e aposentados que desejam conhecer o mar pela primeira vez. Sua missão é democratizar o acesso às viagens. No entanto, nem todos comemoram a ascensão de Ivan. Odete Reutemann, ao saber da novidade, reage com frieza. Para ela, ver o ex-genro prosperar após ter armado sua queda é um golpe no orgulho. Esse rapaz não sabe o lugar dele. Vai cair de novo, e quando cair, não vai ter quem o salve. Dispara, durante uma conversa com um de seus aliados. Sua ameaça paira como sombra no caminho de Ivan, mas ele prefere não se deixar intimidar. Enquanto os dias passam, o espaço vai ganhando vida. No dia da inauguração, uma faixa colorida com o nome da agência é estendida sobre a entrada. Amigos, vizinhos e clientes em potencial comparecem para prestigiar. Ivan, visivelmente emocionado, faz um breve discurso. Esse sonho não é só meu, é de todos que acreditam que viajar é possível, que a vida pode ser maior do que as paredes que nos cercam. A Mundo, para todos nasceu para provar que sonhos cabem no bolso. E eu quero dividir essa conquista com cada um de vocês. Raquel, orgulhosa, segura sua mão enquanto os aplausos ecoam pelo salão recém-inaugurado. O brilho de felicidade nos olhos de Ivan é incontestável. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente que realmente deixou o peso do passado para trás. Aquele homem que saiu desacreditado da prisão agora ergue a cabeça diante de uma plateia que o apoia. Seu novo negócio não é apenas um empreendimento, é símbolo de redenção, de coragem e de fé. E no coração de Ivan pulsa a certeza de que a jornada apenas começou. Ana Clara sempre foi uma jovem observadora, atenta aos pequenos sinais que muitos ignoravam. Desde que passou a conviver de perto com Leonardo, percebeu que sua sogra, Odete, possuía hábitos estranhos, cercados de segredos e mistérios. Mas nada a prepararia para o episódio que a deixaria ainda mais desconfiada e disposta a investigar a fundo o que estava acontecendo. Tudo começou numa tarde silenciosa, quando Odete apareceu de surpresa na casa do filho. Para a surpresa de todos, não estava sozinha. Um homem de jaleco branco a acompanhava, carregando uma maleta com instrumentos médicos. Ana Clara franziu a testa imediatamente. Não era comum a poderosa empresária se interessar pela saúde de Leonardo. Aliás, ela raramente demonstrava qualquer preocupação genuína pelo bem-estar do rapaz. Sem dar grandes explicações, Odete ordenou que o enfermeiro coletasse sangue de Leonardo. O jovem, confuso, não questionou muito, pois estava acostumado a obedecer às determinações da mãe sem pedir justificativas. Ana Clara, porém, não conseguia esconder o incômodo. Achei tão estranho a sua mãe vir até aqui só para você fazer exame de sangue, comentou mais tarde quando ficaram a sós. Ela nunca ligou para a sua saúde, Leozinho, e ainda trouxe um enfermeiro de um laboratório especializado em genética. Leonardo, ainda com o braço marcado pela agulha, tentou minimizar. Ah, deve ser coisa da minha mãe. Você sabe como ela é. Mas Ana Clara não se convenceu. O detalhe sobre o laboratório a deixou com a pulga atrás da orelha. Naquela mesma noite, enquanto Leonardo descansava, ela se sentou em frente ao computador e digitou o nome do laboratório no mecanismo de busca. O coração bateu mais rápido quando leu as primeiras informações.
Era uma clínica renomada, especializada em análises genéticas complexas, incluindo exames de compatibilidade para transplantes. Exame de compatibilidade genética? Murmurou para si mesma, sentindo um arrepio percorrer seu corpo. A mente de Ana Clara começou a formular hipóteses. Se Odete havia recorrido àquele laboratório, não podia ser algo simples. Aquela coleta tinha um propósito muito específico, e não estava relacionado apenas à saúde de Leonardo. Determinada a descobrir a verdade, Ana Clara anotou o telefone do local. No dia seguinte, respirou fundo e tomou coragem para ligar. Boa tarde, disse, tentando soar natural. Estou ligando para saber sobre um exame feito pelo meu marido, Leonardo Andrade. Foi um exame de sangue. Ah, esqueci o nome agora. É meio complicado. Isso mesmo, exame de compatibilidade genética. Do outro lado da linha, a atendente respondeu com cautela, pedindo alguns dados. Ana Clara, nervosa, forneceu as informações básicas, mas logo ouviu que os resultados ainda não estavam disponíveis. Ah, que pena. Está bem. Eu ligo mais tarde, obrigada, disse, encerrando a ligação rapidamente. Ao desligar, voltou-se para Leonardo, que a observava com curiosidade. O tom da jovem era carregado de tensão, mas também de revelação. Ouviu isso, Leozinho? Estão testando a sua compatibilidade genética com alguém, disse, quase sussurrando. Você entende o que isso significa? Leonardo franziu a testa, sem compreender de imediato. Ana Clara, porém, já tinha juntado as peças. Isso só pode querer dizer uma coisa. Existe alguém próximo de você que está muito doente. Alguém que precisa de um transplante ou de algum tipo de tratamento que exige doador compatível. A mente dela viajou rapidamente às possibilidades, e quanto mais pensava, mais claro ficava que Odete escondia algo de grande impacto. Leozinho, eu sei que você confia na sua mãe, mas não acha estranho? Insistiu. Se fosse um simples check-up, ela não teria chamado um laboratório de genética. Isso é sério. O rapaz, ainda atordoado, tentou argumentar. Mas quem estaria tão doente assim? Ana Clara mordeu os lábios, refletindo. Só pode ser alguém muito próximo de vocês. Talvez seu pai, talvez até um irmão. Aos poucos, a verdade começava a se desenhar na mente da jovem. Odete não era mulher de se mover em vão. Se havia recorrido a exames de compatibilidade, era porque alguém da família estava em risco de vida, e pelo histórico da empresária, era pouco provável que ela tivesse feito isso apenas por cuidado ou carinho com Leonardo. Ana Clara, decidida, segurou a mão do marido. Eu vou descobrir toda essa história. Você sabe que eu me preocupo com você, não é, Leozinho? Mas também quero que você saiba. Se a sua mãe está escondendo algo tão grave, não vou descansar até trazer a verdade à tona. Enquanto falava, já sentia no fundo do coração que estava prestes a desvendar um segredo que poderia mudar para sempre a vida de todos. Nos dias seguintes, Ana Clara não conseguiu pensar em outra coisa. O olhar enigmático de Odete, a pressa em recolher o sangue de Leonardo, o silêncio pesado que ficou no ar, tudo aquilo não saía de sua cabeça. Era como se cada detalhe fosse uma peça de um quebra-cabeça que ela precisava montar, custasse o que custasse. Leonardo, por outro lado, parecia determinado a ignorar a situação. Você está exagerando, Ana, dizia, tentando tranquilizá-la. Minha mãe sempre age de forma misteriosa, mas nem sempre há um grande segredo por trás. Talvez ela só esteja preocupada comigo, vai saber. Ana Clara bufou, impaciente. Preocupada? A Odete? Retrucou com ironia. Você mesmo sabe que sua mãe nunca se importou com você de verdade. E justo agora, de repente, ela resolve aparecer com um enfermeiro para tirar o seu sangue? Não, Leozinho, isso não cola. Apesar das tentativas de convencer a esposa de que nada estava acontecendo, Leonardo sentia, no fundo, um certo desconforto. Era raro, quase impossível, ver sua mãe mover esforços em prol de sua saúde. Por mais que tentasse esconder, também estava intrigado. Na noite seguinte, enquanto Leonardo dormia, Ana Clara voltou a ligar para o laboratório. Fingiu novamente ser a esposa preocupada, tentando arrancar qualquer detalhe, mas a atendente manteve o mesmo discurso. Os exames estavam em análise. Ainda assim, havia uma mudança sutil no tom da voz dela, como se quisesse dizer algo sem poder. Eu sei que vocês têm protocolos, mas é muito importante para mim, insistiu Ana Clara. Só me diga se é para compatibilidade de transplante. Não precisa falar o resultado. Do outro lado, silêncio. Em seguida, a atendente apenas repetiu. Senhora,
Não posso fornecer informações sem a autorização da doutora Odete Reutemann. O nome da sogra foi como uma confirmação. Ana Clara desligou o telefone com o coração acelerado. Na manhã seguinte, tentou novamente abordar Leonardo. Leozinho, eu tenho quase certeza de que esse exame não é sobre você. É sobre alguém próximo e eu acho que é sobre o seu pai. O rapaz arregalou os olhos. Meu pai? Mas ele sempre pareceu tão saudável. Ninguém pede um exame de compatibilidade genética sem um motivo sério, rebateu Ana Clara. Afonso pode estar muito doente, e sua mãe não quer que ninguém saiba. Leonardo ficou em silêncio, pensativo. Ana Clara percebeu o peso daquela possibilidade e apertou a mão dele. Se eu estiver certa, você tem o direito de saber. Nos dias que se seguiram, a jovem intensificou a investigação. Vasculhou discretamente os papéis que Odete deixava espalhados pela empresa, perguntou a conhecidos, e até fez perguntas indiretas ao próprio Afonso, que, desconversando, dizia apenas estar cansado. Mas havia algo em seu olhar que confirmava as suspeitas. Certa noite, Ana Clara voltou para casa após uma visita à mansão dos Reutemann. No carro, comentou com Leonardo. Eu vi o seu pai meio abatido. Ele tentou esconder, mas parecia exausto, pálido. E sabe o que mais? Notei uma pasta com exames médicos sobre a mesa dele. Leonardo respirou fundo, inquieto. Você acha mesmo que ele está doente? Não acho, Leozinho. Tenho certeza, afirmou com convicção. E é grave. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Pela primeira vez, Leonardo parecia aceitar a possibilidade de que sua mãe escondia algo sério e que ele era parte fundamental daquele segredo. Ana Clara, determinada, concluiu. A sua mãe está usando você para salvar o Afonso. É isso. Só resta saber qual é exatamente a doença dele e até onde ela está disposta a ir para conseguir o que quer. No íntimo, Ana Clara sabia que estava prestes a abrir uma caixa de segredos capaz de abalar não só sua vida, mas também toda a poderosa família Reutemann. Maria de Fátima jamais imaginaria que a tentativa desesperada de manipular Afonso acabaria se tornando um dos maiores erros de sua vida. Tomada pelo medo de ver sua farsa desmoronar, a vilã toma uma decisão insana: se jogar da escadaria do Teatro Municipal. Sua intenção é clara: provocar a perda do bebê e com isso manipular o marido, ganhando dele ainda mais compaixão. A cena é calculada, mas o plano sai pela culatra. Fátima é levada às pressas para o hospital, cercada por médicos e familiares aflitos. No entanto, o destino não colabora com sua crueldade. A criança sobrevive ao impacto e a gravidez segue intacta. Ao receber a notícia, em vez de alívio, a vilã sente ódio. Trancada em um quarto branco e silencioso, ela se vê fragilizada, deitada na cama, remoendo frustrações. Na cabeça, já começa a arquitetar uma nova mentira para convencer Afonso de que é o pai da criança, mesmo sabendo que a paternidade é incerta. É nesse momento de vulnerabilidade que Celina decide agir. A veterana, há tempos revoltada com as armações da sobrinha, aproveita a fraqueza da megera para acertar as contas. Sem bater na porta, ela invade o quarto, caminhando firme até a beira da cama. O olhar é de fúria contida, mas as palavras vêm como facadas. Todo mundo com pena de você. Menos eu. Pode ficar sabendo que eu não sinto pena nenhuma de você, Maria de Fátima. Ninguém pode sentir pena de uma mulher que faz o que você fez. Assustada, mas tentando manter a pose, Fátima se defende. Eu escorreguei. Foi um acidente. Mente com voz trêmula, na esperança de convencer a tia. Celina, no entanto, não engole a desculpa esfarrapada. O tom da veterana sobe e a acusação ecoa pelo quarto. Você não escorregou, Fátima. Você se jogou daquela escadaria de propósito para perder o bebê. A vilã arregala os olhos, sem saber como reagir. Pela primeira vez, sua lábia parece não surtir efeito. Celina continua, sem piedade. Eu já fiquei chocada de você ser capaz de enganar o Afonso, de ter um amante, de engravidar sem nem saber quem é o pai. Mas eu nunca imaginei que fosse capaz de colocar a vida desse bebê em risco. Você é muito pior do que eu pensei, Fátima. A cada palavra, a sobrinha vai se encolhendo mais no leito, acuada diante da força moral da tia. A máscara de mulher poderosa e calculista dá lugar ao medo. Incapaz de contra-atacar, ela implora. Me deixe em paz, Celina. Por favor. Mas Celina não recua. Aproxima-se ainda mais da cama,
baixa o tom de voz e lança a frase que corta como uma sentença. Eu vou deixar você em paz, sim, porque, diferente de você, eu tenho humanidade. E nenhum bicho merece ser maltratado quando está carregando um bebê na barriga. Fátima engole em seco. Pela primeira vez, sente-se realmente desmascarada. Não há como rebater. Não há argumentos que apaguem a crueldade de sua atitude. Celina, firme e impiedosa, vira as costas e deixa o quarto, mas a imagem da tia acusadora fica impregnada na mente da vilã. Sozinha, Maria de Fátima sente o peso de sua própria maldade. A tentativa fracassada de se livrar do bebê agora se transforma em um fantasma que a assombra. Pior do que isso, sabe que Celina não descansará enquanto não colocar um fim em todas as suas armações. A cena marca não apenas o confronto direto entre tia e sobrinha, mas também um divisor de águas na guerra que se aproxima. Fátima percebe que está cada vez mais encurralada, e Celina, com sua determinação inabalável, mostra que está disposta a tudo para expor a verdadeira face da megera, custe o que custar. Naquela noite, o quarto do hospital pareceu mais sufocante do que nunca para Maria de Fátima. A cada batida do coração, ela ouvia o eco da voz de Celina repetindo implacável que não sentia pena alguma dela. A vilã, acostumada a manipular todos à sua volta, descobria agora a estranha sensação de estar sem armas, encurralada e vulnerável. Mas Fátima não era mulher de se entregar facilmente. Assim que a porta se fechou e Celina desapareceu pelo corredor, ela respirou fundo, enxugou as lágrimas que teimavam em escorrer e murmurou para si mesma: essa velha não vai me destruir. Ninguém vai. Determinada a virar o jogo, começa a planejar como usar a gravidez a seu favor. Mesmo sem saber ao certo quem é o pai da criança, decide que a única maneira de manter Afonso ao seu lado é reforçar a farsa. Preciso fazer ele acreditar que esse bebê é dele, custe o que custar, pensa, enquanto acaricia a barriga ainda discreta. No dia seguinte, Afonso chega ao hospital, abatido, mas preocupado. Leva flores, tenta ser atencioso, mas o olhar desconfiado não passa despercebido. Ele já ouviu comentários, insinuações de que a esposa não é tão fiel quanto aparenta. Fátima, no entanto, força a cena. Meu amor, me desculpa por tudo. Eu escorreguei. Não foi culpa minha. Eu estava nervosa, com medo. Esse bebê é a nossa esperança. Afonso segura a mão dela, mas não responde de imediato. O silêncio dele a incomoda mais do que qualquer acusação. Enquanto isso, do lado de fora, Celina articula seus próximos passos. Encontra-se com Raquel na Paladar, e juntas discutem a melhor forma de desmascarar a vilã. Bartolomeu, sempre disposto a se vingar das humilhações sofridas, também se junta à conversa. Celina revela que não suportará ver Afonso ser enganado por mais tempo. Esse menino precisa abrir os olhos. Ele está casado com uma cobra venenosa. Raquel então mostra a Celina algumas fotos comprometedoras que guardava de Fátima e César juntos, provas irrefutáveis de que a relação entre os dois nunca terminou. Celina sente o sangue ferver. Para ela, não se tratava apenas de revelar uma traição, mas de salvar a família da destruição total. Enquanto o trio organiza o plano, no hospital a tensão cresce. Eugênio, curioso e sempre atento, começa a vigiar discretamente os passos de Fátima. Ele percebe que a vilã conversa em sussurros ao telefone, sempre nervosa, e que uma figura misteriosa a visita durante a noite. Certo de que algo está errado, decide relatar tudo a Celina. De volta ao quarto, Fátima tem um acesso de raiva. Sozinha, atira o vaso de flores trazido por Afonso contra a parede. O barulho atrai uma enfermeira, que entra assustada. Fingindo estar em crise emocional, a vilã rapidamente muda de expressão e implora por ajuda, como se fosse vítima das circunstâncias. Mais uma vez, tenta usar a lábia para arrancar compaixão. Mas nos corredores, comentários começam a se espalhar. Alguns funcionários do hospital já não acreditam em sua versão da queda. A mentira, antes tão convincente, dá sinais de desgaste. Dias depois, Celina reúne coragem e visita Afonso em sua própria casa. Com serenidade, mas também firmeza, conta ao rapaz que tem provas de que o casamento dele não passa de um golpe. Afonso reage incrédulo, mas Celina insiste. Não quero que você me acredite agora, quero que veja com seus próprios olhos. Em breve tudo virá à tona. O jovem empresário fica abalado, dividido entre a lealdade à esposa e a confiança na tia. Pela primeira vez, começa a cogitar a possibilidade de que o amor de Fátima não passe de uma encenação cruel.
Enquanto isso, na cama do hospital, a vilã pressente que o cerco está se fechando. Incapaz de descansar, passa noites em claro, arquitetando novos planos e temendo que sua farsa seja exposta. O que mais a apavora, no entanto, não é a desconfiança de Afonso, mas a determinação implacável de Celina. No fundo, Maria de Fátima sabe que a tia não está blefando. Celina, diferente de todos os outros, não teme seu olhar venenoso nem suas ameaças. Ela é a única capaz de enfrentá-la de igual para igual, e isso a consome de pavor. Fátima finalmente descobrirá que César está envolvido com ninguém menos que Odete Reutemann. A jovem, sempre desconfiada de que o modelo tinha uma coroa bancando seu estilo de vida, jamais imaginaria que se tratava justamente da poderosa empresária da TCA. O romance entre César e Odete será mantido em absoluto sigilo, mas a verdade virá à tona de forma avassaladora, trazendo uma reviravolta impactante na vida de todos os envolvidos. Tudo começa após a traição de Fátima com César ser revelada, pondo um ponto final em seu casamento com Afonso. A farsa de esposa perfeita desmorona e a família Reutemann, que antes a tolerava, passa a rejeitá-la de forma implacável. Até mesmo Odete, que em certos momentos serviu como uma aliada estratégica para a jovem, dá as costas sem pensar duas vezes. O desprezo da bilionária é mais um golpe duro em seu orgulho. Ao mesmo tempo, César, cada vez mais enredado pelos encantos e pelo poder de Odete, resolve abandonar de vez Fátima. A influenciadora, que acreditava controlar o modelo com sua sedução, não percebeu que ele encontraria em Odete algo que ela não poderia oferecer: poder, status e, sobretudo, dinheiro. Para piorar, ele não pensa duas vezes antes de deixá-la sozinha. E grávida. Mesmo em meio ao caos, Fátima não desiste de perseguir César. Sem dinheiro, sem aliados e com a reputação em frangalhos, ela se vê obrigada a engolir o próprio orgulho e recorrer à mãe Raquel. A cena marcará um dos pontos mais baixos da trajetória da personagem. Desesperada, ela surge em Vila Isabel para buscar ajuda. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Mas ao chegar, não encontra Raquel. É Poliana quem a recebe. Visivelmente abalada, Fátima desabafa com ele. O Afonso me botou pra fora de casa e agora o César também sumiu. E eu tô sozinha. Só que eu tô grávida, Poliana. E tá todo mundo me virando as costas. Apesar de não ter falado comigo lá no teatro, eu sei que a minha mãe não vai me abandonar. O amigo de Raquel, comovido, hesita, mas não deixa de ser sincero. Olha, Maria de Fátima, eu não sei não, porque a Raquel já estava bem chateada com você. Mas depois que ela viu o César com a Odete hoje, as palavras caem como uma bomba. O César com a Odete? Como assim, Poliana? Pergunta ela, incrédula. A partir desse momento, a desconfiança vira certeza. Fátima não consegue acreditar que César a trocou justamente por Odete, mas decide tirar a prova com os próprios olhos. Tomada por uma mistura de raiva e humilhação, parte direto para o hotel de luxo onde a bilionária está hospedada. A sequência no hotel promete ser explosiva. O roteiro indica uma cena de forte impacto dramático. Inte. Hotel quarto luxo. Noite. Odete e César desfrutam de um momento íntimo. Entre taças de vinho, risadas cúmplices e beijos, a empresária e o modelo celebram a nova fase do relacionamento. De repente, o clima é interrompido por batidas fortes na porta. Odete, irritada, se levanta e abre, apenas para se deparar com Fátima, transtornada. O choque é imediato. César! Grita Fátima, incrédula. O que é que você está fazendo aqui? A presença inesperada da influenciadora pega César de surpresa, enquanto Odete mantém a frieza de sempre, encarando Fátima com aquele olhar cortante que paralisa qualquer um. A tensão se instala no ar. De um lado, a jovem rejeitada e grávida, do outro, a bilionária poderosa que agora controla os passos de seu ex-amante. Esse flagrante mudará radicalmente o rumo da história. Fátima, que sempre acreditou ter o mundo a seus pés, descobre que agora é apenas uma peça descartada no jogo de Odete. Já César, encurralado, será obrigado a lidar com as consequências de sua escolha, enquanto Odete, como sempre, mostrará que ninguém escapa de suas garras sem pagar um preço alto. O silêncio após a revelação dura poucos segundos, mas parece uma eternidade.
Fátima encara César como se não acreditasse no que via, os olhos marejados de ódio e incredulidade. Já Odete, fria como uma estátua de mármore, mantém um leve sorriso de superioridade nos lábios, como quem saboreia cada segundo daquela humilhação. Então é isso? Dispara Fátima, a voz embargada. Era por isso que você sumiu, César? Enquanto eu estava sozinha, grávida. Você estava aqui, se deitando com essa velha? César se levanta, visivelmente desconfortável, tentando conter o estrago. Fátima, calma. Não é o que você está pensando. Mas a jovem não lhe dá espaço. Não é o que eu estou pensando. Eu tô vendo, César! Grita ela, apontando para a cama desarrumada, para as taças de vinho e para Odete. Você me usou! Me fez acreditar que a gente tinha futuro e me troca por ela? Odete se adianta, interrompendo o desabafo com a calma venenosa que lhe é característica. Chega de cena, Maria de Fátima. Você nunca passou de uma menina ambiciosa que queria subir na vida a qualquer custo. E conseguiu, por um tempo. Mas com você, nada dura. Sua própria arrogância foi sua ruína. Fátima quase perde o fôlego com o deboche. Você sabia que eu estava com ele, e mesmo assim, roubou o César de mim. Odete solta uma risada seca, como se aquilo fosse um insulto à sua inteligência. Roubei? Minha querida, homens como César não precisam ser roubados. Eles vão atrás do que lhes interessa. E no caso dele, o interesse era óbvio. Dinheiro, estabilidade, poder. Coisas que você jamais poderia oferecer. César tenta intervir, mas as duas mulheres disputam cada palavra como uma faca afiada. Fátima, tomada pela fúria, avança um passo, erguendo o dedo em riste contra Odete. Você pode ter dinheiro, pode ter o mundo, mas nunca vai ter o que eu tenho, Odete. A juventude. Odete não se intimida. Olha de cima a baixo para a rival e responde com desprezo. Juventude sem inteligência não vale nada. Você confunde beleza com valor. Enquanto isso, eu construí um império, e é ao meu lado que César escolheu estar. Nesse instante, César explode, tentando acalmar os ânimos. Chega! As duas! Eu não vou deixar que isso vire um circo. Fátima, você precisa entender. Nós dois nunca tivemos nada sério. Era uma diversão, só isso. As palavras dele caem como punhais. Fátima sente as pernas tremerem, mas se recusa a chorar na frente deles. Uma diversão? Repete ela, rindo em meio às lágrimas contidas. Eu me entreguei a você, César. Larguei tudo. E agora você diz que foi só diversão? César abaixa os olhos, sem coragem de encará-la. Odete, satisfeita com a submissão dele, se aproxima e segura o braço do modelo com firmeza. Está claro, Maria de Fátima. O César escolheu, e não foi você. Fátima aperta os punhos com tanta força que suas unhas quase cravam na palma da mão. O ódio cresce em seu peito. Você vai se arrepender, Odete, diz em tom baixo, mas carregado de ameaça. Nenhum império é eterno, nem o seu. A bilionária sorri, altiva, como quem ouve um comentário ingênuo. A diferença entre nós, minha cara, é que eu sempre jogo para ganhar. Você, ao contrário, tropeça nos próprios erros. Fátima não aguenta mais. Com lágrimas nos olhos, vira-se e sai do quarto batendo a porta com violência, deixando César e Odete sozinhos. Dentro, César respira fundo, como se tivesse sido despido de qualquer ilusão. Ele se solta do braço de Odete e caminha até a janela perturbado. Você não precisava humilhar ela desse jeito, Odete. Ela, impassível, responde. Precisava sim. Fátima precisava aprender de uma vez por todas que no meu mundo só sobrevive quem sabe jogar. César a encara, dividido entre a atração que sente pela empresária e o peso da própria consciência. Mas Odete não dá espaço para fraquezas. Se aproxima, acaricia o rosto dele e sentencia. Esqueça, Maria de Fátima. O passado não importa mais. Agora você está comigo. E comigo, César. Não existe meio termo. É vencer ou ser destruído. Enquanto isso, no corredor do hotel, Fátima se encosta na parede, tentando recuperar o ar. O choro contido finalmente transborda. Mas junto das lágrimas nasce algo novo. Um desejo ardente de vingança. Se até Odete havia conseguido lhe roubar César, então chegara a hora de provar que ninguém, nem mesmo a poderosa Reutemann, poderia pisar em Maria de Fátima impunemente. Corpo do marido de Nise é encontrado no túmulo de Leonardo, e revelação expõe plano sombrio de Odete. A noite do acidente de Leonardo sempre foi cercada de dúvidas.
Mas a verdade está prestes a vir à tona em uma sequência eletrizante. Ao contrário da versão que todos acreditavam, Leonardo não morreu naquela tragédia. Ele sobreviveu e se manteve escondido durante todo esse tempo graças a um plano minuciosamente arquitetado por sua mãe, Odete. Para sustentar a mentira, outro homem acabou ocupando seu lugar na história: o marido de Nise. Foi ele quem perdeu a vida no acidente e acabou enterrado no túmulo que a família Reutemann pensa ser de Leonardo. Essa revelação, guardada a 7 chaves por anos, será exposta em um conjunto de cenas gravadas em absoluto sigilo, que prometem abalar a novela. A produção reservou 10 cenas cruciais para um cenário escolhido com extremo cuidado: uma estrada isolada em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. O local, cercado de mata e distante de curiosos, ajuda a preservar o mistério e reforça o clima de suspense que envolve a sequência. Sob a direção de Paulo Silvestrini, cada detalhe será pensado para transportar o público à fatídica noite do acidente. A reconstrução da noite fatal. As cenas mostrarão pela primeira vez o que realmente aconteceu. Luzes fracas de faróis, chuva intensa e o som distante de ondas batendo contra as pedras vão ambientar o momento. O público verá Leonardo ferido, mas consciente, sendo retirado às pressas do local por 2 homens misteriosos. Um deles identificado como Álvaro, personagem que fará sua estreia nessa trama. Ao mesmo tempo, o corpo do marido de Nise, já sem vida, será colocado no carro destruído para que pareça que ele era Leonardo. Essa operação macabra não foi um ato isolado. Atrás de tudo, movendo as peças como em um jogo de xadrez, estava Odete. Fria e calculista, ela decidiu esconder o próprio filho para protegê-lo de ameaças e, ao mesmo tempo, preservar interesses obscuros que ainda não vieram totalmente à tona. O flashback mostrará também a reação de Nise, que na época sequer imaginava o que havia acontecido. Enquanto chorava a suposta morte do marido em outro contexto, ela nem desconfiava que seu corpo havia sido usado para encobrir a sobrevivência de Leonardo. A peça-chave, o vídeo de Ana Clara. O início dessa reviravolta será disparado por um gesto aparentemente simples. Ana Clara, neta de Nise, grava um depoimento em seu celular, sem saber que suas palavras irão mexer com o passado de todos. No vídeo, ela relata lembranças fragmentadas e estranhas que ouviu sobre a noite do acidente, mencionando inclusive a presença de um homem ferido que não parecia ser Leonardo. Esse vídeo chega às mãos de um policial que já investigava o caso. A partir daí, as peças começam a se encaixar. Isaías, outro novo personagem, será mostrado ajudando a conectar os fatos e conduzindo Ana Clara, Nise e Heleninha até a estrada de São Conrado para uma reconstituição. O confronto e a revelação. No momento mais tenso, Nise ouvirá pela primeira vez a confirmação que temia. O corpo enterrado no túmulo de Leonardo sempre foi o de seu marido. A reação será carregada de emoção e indignação. Vocês me deixaram chorar por um homem que nem estava ali, dirá Nise, com a voz embargada. Odete, impassível, responderá: fiz o que era necessário. Leonardo não podia aparecer. Heleninha, chocada, tentará intervir, mas Odete se manterá firme, evitando dar explicações completas sobre os motivos de ter afastado o filho por tanto tempo. O silêncio dela só aumentará a tensão. Segredos, pistas e o que vem pela frente. Essa sequência não revelará tudo de uma vez. O roteiro, propositalmente, esconde a data exata em que as cenas irão ao ar e mantém algumas falas em sigilo até para parte do elenco. A intenção é preservar o impacto para o momento da exibição e deixar o público tentando adivinhar qual será o próximo passo de Odete. Ainda assim, ficará claro que o plano de troca de corpos foi executado com a participação de mais pessoas do que se imaginava, e que Leonardo vive escondido sob a proteção da mãe, longe dos olhos da família e da imprensa. A novela já vinha soltando pequenas pistas dessa virada. Olhares desconfiados, comentários truncados e até referências sutis ao marido de Nise. Agora, com o flashback, todas essas insinuações se transformarão em prova concreta, abrindo caminho para novos conflitos e alianças inesperadas. O que restará saber é até onde Odete está disposta a ir para manter Leonardo a salvo. E, principalmente, o que ela teme que aconteça se a verdade completa for revelada. Após o confronto, o clima entre os personagens ficará insustentável. Nise, tomada pela mistura de luto renovado e revolta, sairá às pressas da cena, deixando Ana Clara aflita. Heleninha tentará consolá-la, mas Nise estará irredutível.
Eu vou descobrir tudo, nem que tenha que virar essa cidade de cabeça para baixo. Enquanto isso, Odete, fria como sempre, chamará Álvaro para uma conversa reservada. Em voz baixa, mas com firmeza, ela dará instruções para que Leonardo continue escondido em local seguro. A matriarca deixará escapar que há gente poderosa interessada na morte dele, o que reforça que o acidente não foi apenas uma fatalidade. Isaías, o policial que acompanha o caso, perceberá que Odete sabe mais do que está disposta a admitir. Ao se afastar, ele comentará com Ana Clara: essa história ainda tem muitas camadas, e nós só arrancamos a primeira.